E aí pessoal, esse vídeo aqui é para a gente falar sobre Bolsonaro versus a Lava Jato, né? Versus Deltan Dallagnol. E primeiramente eu quero te dizer que não quero mudar o seu voto, dizer para você em quem você deve ou não deve votar. Esse não é o objetivo do vídeo, o objetivo é trazer informação, né? Trazer clareza sobre alguns fatos para que isso te ajude, né, na sua decisão de voto, né? Que muitas das vezes é complexa, não é simples, né? No mundo real não existe Salvador da Pátria nem Messias, né? O nosso Salvador é Jesus, né? Esse sim é perfeito, esse sim é o nosso Messias. E no dia a dia aqui, né, nós temos que, de fato, ver a realidade, ver que é difícil, né? A mudança que precisa ser feita passa um pouquinho sobre cada um de nós e vai muito além do que o mero voto, né? O voto é só um detalhe, né? Na nossa vida é o que conta muito mais. Então, vamos falar aí sobre a Lava Jato, sobre o Deltan. E aí é importante aqui para a gente começar a entender essa história, é entender, né, quem é Deltan Dallagnol e como que essa história começa. E a primeira vez que eu soube, né, que tinha cristãos trabalhando na Lava Jato, né, em 2014, foi ouvindo no Jornal Nacional uma gravação, né, que vazou de uma conversa do Eduardo Paes com o Lula. E olha só o que eles falam ali, né? Para você entender que essa história é antiga, né? Que o nome dele já vem sido citado lá atrás. Olha só essa conversa. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal e esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. Mas são todos os caras do Ministério Público são crentes, né? É uma coisa absurda. Tá vendo aqui o Lula, né? Falando que os meninos da Lava Jato se sentem como enviados de Deus, né? E aí o Eduardo Paes completa, não, eles são todos crentes, né? Não que são todos crentes, mas tinham cristãos ali. E um dos principais ali, cabeças daquela história era o Deltan Dallagnol, que já nessa época já estava ali incomodando muito Lula, né? Isso aqui é antes de Lula ser preso, né? Quando começam os escândalos, eles não tinham noção ainda do que estava por vir, do que esses meninos aí enviados por Deus estavam preparando. Não é comum alguém dentro do Ministério Público ter essa ousadia tamanha de fazer cumprir a lei, não importa quem, né? De ir ao fundo numa investigação, mesmo sendo ameaçado, mesmo colocando a sua carreira em risco. Isso somente alguém que tenha uma convicção, uma fé de um propósito, né? Entenda o porquê está fazendo. E ele naquele ponto ali como cristão, ele estava combatendo a corrupção, porque ele sabia que aquele dinheiro, né, poderia ser usado para outros fins, né? Não indo para a mão de corruptos. Esse daí é o Deltan. Vou deixar ele falar um pouquinho aí quem é Deltan Dallagnol. Eu sou discípulo de Jesus, sou marido e pai apaixonado, sou membro da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, e ao longo dos últimos anos eu tenho buscado servir por meio da minha vocação, lutando contra a corrupção e o sofrimento humano que ela gera. E aí, né, você vê quem é Deltan, um cara que é um discípulo de Jesus, um servo de Deus, um cristão, como foi dito. Eu acho que é incontestável isso, é um cara que tem vida, caminha na igreja já há anos, né? E acabou ficando conhecido porque estava fazendo o seu trabalho e foi ousado e foi cavando e foi acontecendo o que foi acontecendo. E aí se estima-se, né, que naquela época, né, e se duvidar hoje ainda também, 200 bilhões, né, eram perdidos, né, por causa da corrupção, né? E isso é uma coisa que era necessário, né, se combater, né? Precisava de medidas eficazes para se combater isso. A Lava Jato conseguiu fazer muita coisa, mas era uma causa, digamos assim, que é digna, né, de um cristão se envolver, né? Quando a gente fala de se envolver com política, tá aí uma causa muito digna de a gente se preocupar, que é contra o combate à corrupção, porque é muito dinheiro, né? Imagine esse valor sendo colocado onde deveria, na saúde,
na segurança pública, na educação, né? De quantas vidas aqui a gente está falando que seriam salvas ou deixariam de ser perdidas, né? No combate à fome, né? Então, assim, é uma causa que é uma causa relevante. Era uma causa relevante que esse cara aí, ele levou essa bandeira aí durante anos, né? Tem levantado até hoje essa bandeira contra a corrupção, o Deltan Dallagnol. E na Lava Jato nós sofremos ataques morais, nós fomos alvos de reclamações e de processos, nós, ao mesmo tempo, tínhamos uma imensa carga de trabalho, trabalhávamos noites, finais de semana, e fomos alvos de ameaças, de riscos de segurança para nós e para as nossas famílias. Por vários meses eu precisei andar com escolta policial e de seguranças. E ao longo dos 6 anos de trabalho na Lava Jato, buscando um país mais justo, um país mais próspero, mesmo com toda a oposição, nós alcançamos algo que antes parecia impossível. Foram colocados corruptos poderosos atrás das grades, foram recuperados mais de 15 bilhões de reais para os cofres públicos e foi revelado o monstro da corrupção brasileira. Agora, recentemente, a gente começou a sofrer grandes derrotas. O fim da prisão em segunda instância e leis criadas no Congresso para acabar com os instrumentos que a gente tem para combater a corrupção, impedindo que uma nova Lava Jato venha acontecer no futuro. Você viu aí, né? Um cara que teve que passar, né, por ameaça de morte, andar com segurança, porque simplesmente acreditava na sua vocação, acreditava na justiça, né? Que está fazendo algo em prol do reino de Deus, em prol de ajudar o necessitado, né? Só que ele diz, né, que apesar desse esforço todo, infelizmente, de 2018 para cá, a gente tem andado para trás. E acaba que há uma divergência, né, entre ele e o atual governo Bolsonaro, que até então, né, acho que boa parte da igreja acreditava que Bolsonaro seria o cara que ia combater a corrupção, ia acabar com a corrupção, né, ou ia diminuir muito a corrupção, ia aprovar medidas que iam combater a corrupção, mas só que na prática não foi isso que aconteceu. E aí não sou eu que estou falando isso, é a própria história, né, dessa rixa entre ele e o Deltan que vai acontecer. Porque olha aqui o que Bolsonaro acaba falando, né, ele acaba acusando ele, né, de uma prática moralmente errada, né? Isso daqui ficou muito mal, né? Não só ele, mas também a própria Lava Jato. Olha aqui a fala do próprio Bolsonaro. Que ele era, no momento, o cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda certeza, eu não ia indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta, como eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato. Escreviam o depoimento e chamavam o cara para assinar. E ia falar o quê? Que eu teria feito uma proposta indecorosa para ele, para salvar aí um amigo, um parente. E esses ataques do presidente são absolutamente gratuitos e infundados. Veja que a Lava Jato nunca mudou, eu nunca mudei. Por que agora estão vindo esses ataques? É uma questão que a gente tem que colocar no ar e entender o que está acontecendo, entender o contexto em que isso está acontecendo. Eu sempre defendi que o presidente da República escolhesse um nome para o cargo de Procurador-Geral da República que fosse escolhido a partir de uma lista tríplice que eu nunca integrei e eu nunca nem me candidatei para integrar. O que é absolutamente descabido e equivocado, porque ele mesmo apoiou a Lava Jato com declarações lá atrás, e a Lava Jato não é uma conquista de Deltan, não é uma conquista de Sérgio Moro, é uma conquista da sociedade brasileira, e quando ele ataca isso, ele está usando um discurso que é muito parecido com o discurso de quem é atingido pela operação e que busca derrubar a operação, derrubar condenações, o que é absolutamente equivocado. Então você vê aí o Deltan respondendo aí, né, sobre a acusação que ele teve, e aí mais à frente ele vai aqui deixar claro, né, que olha, o governo ele não fez nada para combater a corrupção. Então assim, ele deixa isso claro. O que eu vejo quando eu olho para a atuação desse governo é que existia um discurso muito forte anticorrupção na época de campanha eleitoral, sim, mas esse discurso não se converteu em ações. Então nós não vimos um apoio significativo à reversão da decisão da prisão em segunda instância, nós não vimos um apoio significativo à passagem do projeto anticrime com as regras que tinha anticorrupção e que foram drenadas, não vimos serem vetadas regras do projeto anticrime e regras da lei de abuso de autoridade que inibem investigações contra pessoas poderosas. Nós também vimos agora recentemente
a saída do ex-ministro Sérgio Moro, acusando supostos atos de interferência na Polícia Federal, o que, se constatado, está sob investigação, é algo muito grave porque aponta para uma possível instrumentalização dos aparelhos persecutórios do Estado para proteger amigos políticos ou perseguir inimigos políticos, o que seria algo típico de um Estado autoritário, ditatorial, e não de uma democracia como a do Brasil. Você teve ainda a escolha de um procurador-geral da República que acabou com a Lava Jato, né, fora da lista tríplice. Você tem o fato de que foi sancionada a lei de improbidade pelo presidente, que acaba com a improbidade administrativa, que é um importante instrumento de combate à corrupção. Você teve o fato de que o governo elegeu 30, 40 prioridades em fevereiro ou março desse ano. Pesquisa, jogar aí no Google, você vai ver se é 30 ou 40, tá? E adivinhe quantas prioridades tinham a ver com o combate à corrupção? Zero. Nenhum, cara. Zero. Cara, nada, zero. Cara, como que ele tem um discurso de campanha, cara, e depois ele não cumpre o que ele faz, cara? Cara, a gente precisa que pessoas se comprometam com o combate à corrupção com mais do que palavras, com ações, com atitudes, com votos, com medidas, né? E é isso aí, né? A gente precisa de pessoas que assumam combate com a corrupção mais do que palavras, e de fato não foi isso que aconteceu aí nesse governo do Bolsonaro, infelizmente. Era o que muitos acreditavam que poderia acontecer, mas não aconteceu, né? Na prática, não sou eu que estou falando, né? É o Deltan Dallagnol, um cara ícone na Lava Jato, que está tentando deixar isso claro pra gente, né? Esse ponto falho aí do governo Bolsonaro, que de fato não teve uma ação efetiva, né, contra a corrupção. Agora, esse vídeo aqui não é para dizer que você não deve votar em Bolsonaro, nem dizer que você deve votar no candidato A, B, ou C ou D. A nossa ideia aqui, a minha ideia aqui, é só te passar um pouco de informação para que você venha ter um conhecimento do que está acontecendo e que essa informação te ajude a você tomar a sua decisão na hora de você votar, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno, né? Agora, fato é esse, né? Bolsonaro não cumpriu com essa expectativa, né, que a igreja tinha dele ser um cara que ia combater a corrupção. E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo nesse cenário de pessoas que sim, né, de forma honesta, simples e real, fizeram muito pelo país no combate à corrupção, e a gente acaba esquecendo, né, de dar voz a essas pessoas e acaba criando uma ilusão, né, de um mito, de alguém que está fazendo muita coisa, mas na verdade não fez muito, né? Pessoas aí simples aí têm feito muito mais aí do que presidentes, né? Nós temos aí servidores públicos cristãos que estão fazendo um bom trabalho, que estão servindo a Deus e a nação com muita honra. Mas, infelizmente, né, a gente aí tem algumas ilusões nessa caminhada. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, comente, né? Mande sugestões, e estamos aí.